Amém? Jeremias capítulo 2. Quem não tem Bíblia, acompanha aí. Quem tem, ajuda aí. Me dá atenção. Amém? Jeremias 2, a partir do 1º. Diz assim a palavra do Senhor. Posso ler? Diz assim: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguia no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Versículo 7. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Versículo 11, pula aí. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Verso 13. Porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Verso 19. A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Você pode fechar seus olhos aí onde você está e orar comigo? Senhor, nessa noite queremos te louvar, Deus, mais uma vez. Deus, a tua palavra diz, ó Deus, que as escrituras, a pregação do evangelho é como uma espada, Deus, que ela corta o nosso interior. Senhor, que não seja diferente essa noite, Deus, que o Senhor pegue cada vida, cada homem, cada mulher que está aqui por dentro, que pessoas aqui saiam daqui transformadas, Senhor, pela sua palavra, que pessoas aqui saiam renovadas, Senhor, pessoas saiam transformadas pelo poder do evangelho, Senhor, e que a sua glória, Deus, venha sobre nós, Senhor. Senhor, desfaz toda agir do inferno, ó Deus, para que não venhamos a entender a palavra, Deus. Nos dá luz, Senhor, essa noite, nos traz a sua graça, Senhor. Esse é o meu clamor, Deus. Primeiro, eu vou falar, cada versículo aqui é muita coisa que eu tenho para falar aqui. Se alguém puder virar um pouco ali, porque ele está virando a página da Bíblia, vira um pouquinho aí, por favor. Obrigado. O Senhor, ele libera uma palavra sobre Jeremias. E ele começa a falar: olha, Jeremias, eu lembro, fala para o povo de Jerusalém que eu lembro deles, que eu lembro da sua afeição quando era noivo. O que é afeição? Afeição é paixão. E Deus está falando, lembro, ou seja, aqui eu vejo um Deus com saudade do seu povo. Deus dizendo, olha, eu lembro da sua afeição. Como eu disse, a afeição ela é uma paixão. E o Senhor, Ele está com saudade, na verdade, Ele está com saudade de mim e de você, meu irmão. Ele lembra de nós. Muitos de nós, cara, vivemos muitas coisas boas no Senhor, mas deixamos esse lugar. E a palavra do Senhor é: eu lembro de ti, da tua afeição. Hoje à tarde foi interessante, eu estava orando e eu dizia assim: Senhor, lembra das palavras que o Senhor falou a meu respeito. E Deus me disse assim: quem tem que lembrar é você. Muitas vezes a gente acha que o Senhor se esqueceu de nós, mas a gente é que se esqueceu dele. Muitos de nós entramos em lugares, cara, que o Senhor não mandou a gente entrar. Muitos de nós estamos fazendo coisas que o Senhor não mandou a gente fazer. E interessante, esse capítulo 2 de Jeremias mostra o amor de Deus e a rebeldia do povo. O Senhor vai até Jeremias e fala: olha, fala para o povo, fala para Jerusalém. E o interessante é que naquele tempo havia várias nações ali.
E o Senhor não estava falando com um povo estranho, o Senhor estava falando com o povo dele. Olha, eu lembro da sua afeição quando você era jovem, e do seu amor quando você é noivo, e de como você me seguia numa terra em que não se semeia. O que é que Deus está dizendo? Você me seguia quando sua vida dava tudo errado, você me seguia. Quando nada dava certo, quando você não tinha dinheiro no bolso, quando você não tinha coisas boas, você me seguia. E sabe, parece que a gente olha para trás e vê que no tempo da provação do deserto era mais fácil servir a Deus. Muitos não tinham emprego antes, mas serviam a Deus muito melhor do que serve hoje. Hoje alguns cresceram, alguns constituíram família, que não é errado. Financeiramente também cresceram em vários aspectos, mas só que a sua vida com Deus está um vácuo. A grande verdade é que nós temos vivido um evangelho oco, que nós batemos fazendo zoada, mas dentro de nós perdemos a vida do Senhor em nós. O Senhor quer resgatar essa essência em nós, amém? Como eu disse no início, não adianta mentir para nós mesmos, não adianta mentir para os outros, não adianta, cara. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, olha, mantenha a fé e a boa consciência, porque alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Nós não podemos perder a boa consciência, o bom senso, o reconhecimento na nossa mente de que nós precisamos mudar. Algumas pessoas já entraram num nível de erro tão grande que na mente delas, elas já não querem mais mudar. E aí entra a apostasia, entra a cauterização, que é isso que Satanás ele tem feito no nosso meio. Não adianta só reconhecer pecado, meu irmão. Muitas vezes a gente fala, mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque ele foi sincero, não só por causa disso. Porque muitas vezes o cara é sincero, mas é cara de pau. É sincero e é irresponsável. É sincero e nunca toma uma posição diante do Senhor. Não é só ser sincero, meu irmão. Você tem que tomar uma posição. Eu tenho que tomar uma posição diante daquilo que a gente vê. Diante da maldade do nosso coração, a gente tem que tomar uma posição. Quando Davi ele viu a maldade no coração dele, ele disse, Senhor, não retira de mim o teu Santo Espírito. Converta meu coração. Ele começa a reconhecer e a querer mudar também. Então não adianta eu chegar aqui para a igreja e dizer, aonde você pisar o seu pé, Deus vai te dar, sendo que a gente já perdeu o amor a Deus. Não adianta a gente chegar aqui onde você tocar a tua mão. Isso pode acontecer? Pode, mas a gente precisa voltar para o propósito antes, que é o amor ao Senhor. Muitas vezes nosso coração, a gente está aqui, nosso coração está vazio. Eu gosto de observar muitas coisas na adoração, a gente está aqui cantando por cantar. Profissionais, nos tornamos profissionais. Fazemos as coisas porque um dia aprendemos a fazer e aí vamos levando com a barriga. Cara, o Senhor não nos chamou para isso. A palavra de Isaías, ela é muito forte. Visto que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração... Cara, você sabe se o seu coração está perto ou está distante do Senhor. Você sabe como anda o seu estado com Deus. A palavra de hoje é para que a igreja, é para mim também, para que venhamos a refletir como anda a nossa vida com o Senhor. Parece que à medida que se aproxima a volta de Jesus Cristo, a gente vai piorando. À medida que se aproxima o arrebatamento da igreja, o dia em que o Senhor vai acertar as contas, a gente vai, e era para ser o contrário. Nós não podemos ser omissos, amém? Nós não podemos ser indiferentes. Às vezes as pessoas chegam aqui na igreja, um ministro de louvor, alguém aqui está aqui se acabando, vamos levantar, vamos fazer isso. E o cara está só sentado, não sei fazendo o quê, pensando em outras coisas lá fora. Sabe? Existem muitas vozes nesse mundo, cara, e se a gente não ouvir a voz do Senhor, a gente vai andar perdido. 1 Coríntios 14:10 diz que há muitas vozes no mundo, nenhuma sem sentido. Cara, e a voz que você ouvir, ela vai governar a sua vida. A quem nós temos ouvido? Será que se alguém parar e nos perguntar, ei, cara, qual foi a sua última experiência com Deus? Me conta como foi, a gente vai ter o que contar? Ou você está aqui só apenas para vir para um domingo à noite para cá? Se alguém chegar para a gente, ei, me conta um testemunho aí, do que você está fazendo? Será que você está pregando para alguém? Será que você está tocando em alguém? Me conta, será que a gente... Muitas vezes a verdade é essa, que nós olhamos para as nossas mãos e nossas mãos estão vazias. Sabe, cara? Por isso que eu gosto, Márcio, do evangelismo, cara. Porque muitas vezes na semana tem dias que eu não me sinto crente. Aí ali no evangelismo que ainda dá para me sentir um pouquinho alguma coisa. Sabe, cara? E aí muitas vezes a gente tem um evangelismo, a gente tem coisas para meter a mão e a gente não vai. Porque a gente está esperando sentir de Deus para ir. Cara, o Senhor quer nos levar para um lugar de verdade nele, de tocar em pessoas, amém? De tocar nas vidas, de amar Ele de verdade.
O segredo de tudo é amar o Senhor. Não adianta a gente estar aqui cobrando, faz isso, faz aquilo, se a pessoa não ama o Senhor. Porque quando eu amo o Senhor, eu vou para o evangelismo. Quando eu amo o Senhor, eu me levanto e levanto as minhas mãos. Quando eu amo o Senhor, eu adoro a Ele. Tudo se baseia nisso. Perdemos o amor ao Senhor, aquela paixão que tínhamos por Deus, o fogo, o desejo de estar com Ele. E o Senhor quer resgatar isso em nós. Muitos de nós entramos no quarto hoje para orar e já é contando o tempo que vai sair. Não, eu vou orar aqui 10 minutos. Passa 1 minuto e vixe, já foi, não vou orar mais. Já é marcando a hora, cara. O Senhor quer nos levar para um lugar de verdade nele, de realmente ser um filho de verdade dele, que tem prazer nele. Se você for reparar, a igreja de Apocalipse, ela é uma igreja interessante, é uma igreja que lutava, que confrontava os falsos apóstolos, que prevalecia em meio às lutas, mas ela tinha perdido o amor. O que é que eu aprendo? Que é possível ser um crente que faz tudo certo, mas que não ama a Deus. Talvez você seja um cara que é todo certo, as pessoas olham para você e não vê nenhum erro. Não, esse cara é um crente de verdade. Mas no seu coração você sabe que você não ama o Senhor. E aí no final das contas a gente quer ir para o céu. A gente quer ir para um lugar onde o cara que está lá a gente não ama ele, que é o Senhor. Nós precisamos amar o Senhor, amém? O Senhor quer resgatar isso no meio da sua igreja, o amor a Ele, o amor às coisas dEle. Interessante que Deus fala para Jeremias, olha, eu lembro quando o povo me seguia no deserto, cara, no tempo que não tinha nada, esse povo me seguia. O que fez a gente se corromper? É um tempo da gente examinar nosso coração. O que fez, cara? Quando o Senhor fala para a igreja lá em Éfeso, Ele fala, lembra-te, pois, onde caíste. Arrepende-te. Eu só consigo me arrepender se eu lembrar onde eu caí. Você precisa se lembrar onde foi, cara, onde você tropeçou. Uma coisa que eu gosto muito é de refletir. Às vezes eu chego em casa, boto um louvor e fico parecendo aqueles caras, sabe, que botam a mão na cabeça e fico viajando. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo do seu evangelho, Senhor? Tem uma palavra em Isaías 26 que o profeta vai dizer assim, olha, nós nos contorcemos como uma mulher na hora do parto, mas o que geramos foi nada. Nós geramos vento, e assim está a igreja. A gente está sofrendo, passando por dificuldades, passando por lutas, mas a gente nunca gera nada. Temos gerado vento, a grande verdade é essa. Temos vivido um evangelho oco. Temos muitas vezes mentido para nós mesmos. E aí a gente vai caminhando nesse caminho que o Senhor não designou para nós. O Senhor, Ele tem saudade do seu povo, amém? O verso 3 vai dizer assim, então Israel era consagrado, fala de passado. Consagração fala quando o coração de um homem é voltado a Deus. Sabe o que é que Deus está falando? Olha, esse povo aí era consagrado a mim, mas hoje já não é mais. Hoje já não é mais. Era um povo que era consagrado, era um povo que me buscava, era um povo que tinha fome da minha presença, mas hoje já não tem mais. Nós não podemos viver só de experiências do passado, meu irmão. Muitas vezes eu fico chateado comigo mesmo, que às vezes eu me pego falando e até pensando nas experiências do passado. E não que não seja importante, mas a gente precisa ter experiências com Deus hoje. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é o mesmo, amém? Então Israel era consagrado ao Senhor. Verso 5, assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim para de mim se afastarem. Sabe o que é que Deus está falando? Por que vocês se afastaram de mim? Qual o motivo, qual a causa que vocês se afastaram de mim? Essa é a pergunta do Senhor para algumas pessoas, para aqueles que estão aqui. Por que vocês se afastaram de mim? O que fez vocês se afastar de mim? Que injustiça, Deus quis saber, cara, por que vocês se afastaram de mim? Que injustiça os pais de vocês acharam em mim? E muitas vezes a gente quer achar coisa errada em Deus e na verdade o errado está em nós. Nós precisamos mudar, amém, irmãos? Muitas vezes a gente quer uma palavra diferente, mas quando eu olho para João Batista, ele só tinha uma palavra: arrependei-vos porque é chegado o reino. E é verdade que a gente não gosta dessa palavra. Nós não gostamos dessa palavra de arrependei-vos. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, os pecados são cancelados, meu irmão. Sabe, eu estava lendo essa semana Filipenses 2, fala que Paulo fala que nós devemos preservar a palavra da vida, para que no dia de Cristo nós venhamos a nos gloriar de que não corremos em vão. Filipenses 2,16. Imagina aí, cara, no dia de que Jesus voltar, você não, amém? Outra pessoa ser condenada. A pessoa serve a Deus a vida toda, no dia que Jesus voltar,
aquela pessoa ter corrido em vão. É isso que Paulo está falando. Olha, preservem a palavra da vida, para que no dia que Jesus voltar, vocês não tenham corrido em vão. Vai ser uma frustração que não tem tamanho essa. Para alguém que viveu na casa do Senhor e Jesus voltou e ela não foi com Ele. E ela não foi salva com Ele. A nossa luta tem que ser essa, meu irmão. Preservando a palavra da vida. A gente precisa preservar. O que é preservar? É guardar a palavra. Eu estou com saudade das pregações simples. Oração, fé. Parece que a gente já cresceu demais. Que a gente não prega mais sobre essas coisas. Sobre humildade, sobre colocar o joelho no chão, sobre colocar o rosto no pó, sobre orar na madrugada. Parece que essas coisas não valem mais, ou se perdeu no nosso meio. A grande verdade é que no nosso meio está cheio de Nicodemos, pessoas que conhecem demais, mas que não sabem nada do Espírito, pessoas que são mestres, que têm resposta para tudo. Você já viu, essa geração tem resposta para tudo, tem argumento para tudo, tem desculpa para tudo, e muitas vezes a resposta é até bíblica. A gente usa até a Bíblia para nos defender. E aí a gente vai entrando nesse lugar que não entende. A gente é como Nicodemos, cara. O Senhor fala as coisas pra gente e a gente não entende. E aí, o interessante é que quando Jesus vai falar com Nicodemos, ele fala: se eu falo com você das coisas da terra, você não entende, quanto mais das coisas celestiais. Então não dá para me falar. Eu acredito que Deus queria derramar mais coisas sobre nós. Eu acredito que nós era para estar muito mais longe do que a gente está hoje. Mas só que se tratando das coisas terrenas, nós não compreendemos, quanto mais das coisas celestiais. O Senhor, Ele quer fazer grandes coisas no nosso meio, amém? Ter entendimento é muito importante, meu irmão. Eu não estou dizendo que pregando contra o conhecimento, mas a gente precisa amar o Senhor. A Bíblia diz que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Tem muita gente que conhece demais, mas não tem amor. Já chegou num nível teológico assim tão alto que não consegue mais ser simples. E ele até admira as pessoas que são simples, mas ele mesmo em si, ele já se perdeu no seu coração. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, porque senão vocês já estão reprovados. É um tempo da gente examinar nosso coração. Essa palavra é uma palavra aqui para cada um de nós, não é uma palavra de muita zoada. Deus quer tratar no indivíduo. Versículo 1 diz: a mim me veio a palavra do Senhor. A quem? Deus foi falar com quem? Com Jeremias, foi no pessoal. Esse é um tempo que o Senhor vai tratar no indivíduo de cada um, meu irmão. Muitas vezes a gente está querendo levar as pessoas, não, vamos fazer grupos de orações. Isso é bom, amém? Não estou dizendo que é errado, mas saiba de algo. Se Deus não tratar no indivíduo, não vai. Você vai se reunir com os irmãos e você vai ficar triste. Não era para a gente estar aqui. Você vai chamar 500 irmãos para evangelizar, não vai ganhar uma alma para Jesus, não vai tocar em ninguém. Não era para a gente estar aqui. Porque esse é um tempo que o Senhor quer gerar no indivíduo de cada um. Porque a igreja, muitas vezes, ela anda na sombra de pessoas. Ela anda na sombra de homens. Quando Jesus, cara, ele estava ali no Sinédrio, e Pedro estava indo atrás dele, escondido lá para que ninguém visse ele. É interessante, a Bíblia diz que aqueles homens que pertenciam ali ao Sinédrio, eles acendem uma fogueira. E Pedro vai, a Bíblia vai dizer que Pedro começa a se esquentar com eles. Assim está essa geração. Uma geração que se esquenta na fogueira dos outros, que anda na experiência dos outros, que anda na sombra muitas vezes de pastor e de líder. Cara, Deus, Ele quer levantar você. Ele quer levantar a sua pessoa nessa geração, para que você, não que você seja independente, mas para que você flua nele. Para que quando o pastor ou alguém não tiver, o profeta não tiver, você esteja ali em sua vida com Deus, cara. Faça valer a pena o que você está fazendo ali na sua casa. Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar você. Tem gente que só ora se o irmão fulano tal for. Só tem pregação se o irmão for. Só tem o louvor se o pastor tá. Não, cara. Nós não estamos aqui por causa de pastor, amém? Embora o pastor seja um canal de Deus, estamos aqui por causa do Senhor, amém? Estamos aqui por causa dele, porque dele, para ele são todas as coisas, amém? Por causa dele, Deus, Ele quer tratar no nosso indivíduo. E se a gente não gerar esse entendimento que Deus quer tratar em nós, para que através desse tratamento nós venhamos a derramar no coletivo, a gente nunca vai fluir como igreja. Por isso que vira e mexe, a gente começa alguma coisa na igreja e acaba. Começa alguma coisa e acaba. Aí não, vamos fazer isso, é legal, vamos. Aí a empolgação, no início é uma empolgação, todo mundo vai. Aí acaba. O Senhor, Ele quer gerar no indivíduo, amém? A ponto da gente ter consciência de não ter que ficar nem um líder. Gente, 4 horas da tarde vai ter que estar tudo. Não, cara, todo mundo vai ter consciência. E todo mundo vai fazer. Porque essa pessoa tem consciência daquilo que Deus confiou a ela.
Versículo 7. Eu vos introduzi numa terra fértil para que comesses o seu fruto e o seu bem. Mas depois de teres entrado nela, vós a contaminaste. E da minha herança fizeste abominação. Sabe o que é que Deus está falando? Eu abençoei vocês, mas depois que vocês foram abençoados, vocês se desviaram. É aquela questão do início. Servíamos a Deus, não tinha R$1 no bolso, mas o diabo tinha medo da gente. O diabo tinha vergonha da gente. Não tinha nada, meu irmão. A calça, se tirasse, ela vinha só para a igreja. A camisa, meu Deus do céu, todo mundo já sabia. Mas só que nós tínhamos vida com Deus. E aí, sabe o que é que Deus está falando? Olha, quando vocês não tinham nada, eu fiz você entrar numa terra abençoada. Eu fiz vocês entrarem numa terra que emana leite e mel. Mas vocês converteram a bênção em maldição. E se tem um povo que é especialista em converter a bênção em maldição, é o crente. O cara não tem nada, meu amigo. Ele é o melhor cristão da terra. Mas aí Deus começa a... Tem uns que vendem a Deus por causa de um salário mínimo. Tem uns que vendem a Deus por causa de uma namorada. Alguns vendem a Deus trocam o Senhor. E é isso que Deus está falando. Olha, eu coloquei vocês, cara, numa terra... Aí você pode dizer, mas se Deus sabia que ia se corromper, por que é que Deus colocou? Porque Deus, ele prova o coração, meu irmão. Cara, Deus, ele é um tempo que o Senhor, ele tem provado o nosso coração. Você que tem recebido coisas, guarda seu coração. Sobre tudo o que você guardar, guarda o seu coração. Porque o Senhor, ele tem provado o nosso coração. Se nós servimos a Ele por Ele ou por coisas. E sabe, a pior coisa é quando Deus olha para o coração do homem e quando Deus passa o raio-x dele no coração do homem, sabe que aquele homem serve a Ele por causa de coisas. Algumas pessoas, para ser salvas, cara, elas não podem ficar ricas. Eu penso assim, algumas pessoas que se enriquecer, elas perdem aquilo que Deus tem para elas. Como eu disse, algumas pessoas abandonam a Deus por um salário. Sabe? Será que você tem trocado o Senhor? Será que você tem vendido o Senhor? Aquele povo, quando entrou na terra, se esqueceu de Deus. Quando entrou na bênção, se esqueceu de Deus. Muitas vezes as pessoas falam, meu irmão, é difícil servir Jesus, é muita dificuldade. Cara, a maior dificuldade para servir a Jesus é daqueles que têm tudo. É daqueles que estão num bom momento, cara. Nós temos que guardar o nosso coração, amém? Por isso que Deuteronômio 8 vai dizer que Deus nos levou ao deserto para nos humilhar, para nos provar e para saber o que estava no nosso coração. E aí Moisés vai dizer mais, olha, não se esqueça quando vocês entrarem na terra, para que vocês não digam que foi o seu braço. E muitas vezes nós somos assim, a gente estava mal, a gente começa a crescer, a gente acha que foi nós. Não, cara, foi o meu trabalho, foi o meu... Cara, não foi você. Sem Ele você não pode nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Tudo que você tem, tudo que você é, foi o Senhor que fez. Você não pode esquecer disso. Amém? Agora, cara, esse versículo 8 aqui fala sobre... É algo para a igreja, amém? Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. O sacerdote, cara, a Bíblia diz que o sacerdote, ele devia guardar no seu lábio o conhecimento, e dele deveria sair a lei. O sacerdote na antiga aliança era o homem que ficava entre Deus e os homens. Aí sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. O cara que devia saber onde está o Senhor não sabia onde está o Senhor. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. Sacerdotes que estão desviados. E os sacerdotes somos nós, porque a Bíblia diz que Ele nos fez sacerdotes e reis, amém? Os sacerdotes não consultaram o Senhor. E os que tratavam da lei... Cara, esse versículo 8 é uma coisa pior que a outra. E os que tratavam da lei não me conheceram. Ou seja, os caras que tratavam da Bíblia não conheciam a Deus. Sabe o que é que eu aprendo? Que é possível conhecer a Bíblia sem conhecer a Deus. Na Bíblia eu aprendo o caráter de Deus, como Deus age, cara. Mas para conhecer a Deus eu preciso ter um encontro com Ele. É a mesma coisa, deixa eu dar um exemplo aqui para que todo mundo entenda. Suponhamos que Lucas, ele faz um livro sobre ele, sobre a sua biografia, sobre tudo aquilo que ele gosta, sobre o que ele faz. Aí alguém lá no sul do Brasil lê tudo sobre ele e passa a ser expert na vida dele, passa a saber tudo. Aquela pessoa conheceu a Lucas? Não, ele apenas conheceu aquilo que o livro que falava sobre ele. Agora, para que aquela pessoa conheça a Lucas, ela tem que ter um encontro com ele. A mesma coisa é Deus. Você pode conhecer tudo sobre ele. Você só vai conhecer a Ele se você tiver um encontro com Ele. Por isso que tem pessoas que sabem demais e não conhecem o coração do Senhor. É um tempo da gente conhecer o coração de Deus, da gente entrar no quarto
e dizer: Senhor, me revela o seu coração. Só homens que conhecem o coração de Deus vão fazer diferença, meu irmão, nesses últimos dias. As pessoas não vão mudar por conversa, não vão mudar por outra coisa, apenas pessoas que conhecem a Deus. E sabe, nós precisamos conhecer a Deus, conhecer o caráter de Deus, o coração dele, e entrar no quarto e dizer: Senhor, me revela o seu coração, me revela o seu coração. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Olha o que é que ele fala: andaram atrás de coisas inúteis. Cara, o sentimento mais frustrante para uma pessoa é investir em algo que você sabe que depois não valeu a pena. E é isso que o profeta Jeremias, Deus está falando: olha, o meu povo andaram atrás de coisas inúteis. Cara, há um vazio. Quando a gente investe em algo que é inútil, há um vazio no nosso coração. E a pior coisa, meu irmão, é você perder tempo, porque aquele tempo você não recupera mais. Será que o que estamos fazendo, estamos ganhando tempo ou perdendo tempo? Será que aquilo que temos metido a nossa mão, nos comprometido a fazer, não tem sido algo que tem nos feito perder tempo? E sabe, cara, Satanás ele é muito esperto em nos colocar em algo para que faça a gente perder tempo e com aquilo nos tire do propósito do Senhor. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, fala: remir o tempo porque os dias são maus. É um tempo da gente remir o tempo, da gente ver o que é que a gente está fazendo com o nosso tempo. Porque aquele povo, eles andaram atrás de coisas de nenhum proveito. E eu entendo algo: se eu ando atrás de coisas de nenhum proveito, eu vou ter que voltar tudo de novo. E por isso, Márcio, tem muitos cristãos cansados dentro da igreja, porque não entendem a vontade de Deus e andam atrás de coisas de nenhum proveito. E aí se cansam, e aí ficam com raiva de Deus e se desviam da igreja. Ah, mas Deus disse que ia fazer isso na minha vida, eu estou esperando, nunca acontece. Claro que nunca acontece, você nunca se coloca na posição. E aqueles homens que andaram atrás de coisas de nenhum proveito eram homens de Deus, eram pastores, eram profetas, cara. Será que o que nós temos feito é trabalho útil ou inútil? Interessante, tem um texto em Ageu, capítulo 1, que o templo do Senhor estava abandonado, a casa de Deus, e Deus fala: olha, esse povo abandonou meu templo, mas eles estão edificando a sua própria casa. E aí eles dizem: nós semeamos muito e colhemos pouco. Nós comemos e não nos fartamos, bebemos água e ainda continuamos com sede. Colocamos a oferta num saco, mas é o saco furado. Sabe o que é que Deus está falando? Vocês não estão vivendo no meu propósito, e tudo que vocês fazem nunca dá certo, e vocês vivem perdendo tempo. Vocês comem, mas nunca tem fartura. Sabe o que é que fala disso? Insatisfação. Muitas vezes a gente está na igreja há anos, mas estamos insatisfeitos, cara. As pessoas falam: servir a Jesus é ser feliz, e a gente nunca entendeu essa felicidade. Por quê? Porque não estamos dando valor ao Senhor e ao seu reino. Porque a Bíblia diz: buscar em primeiro o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Tem muita gente que tem muito, mas está triste, e já tem gente que tem pouco, mas está feliz. Porque não se trata de ser, meu irmão, se trata de você viver aquilo que Deus tem para você. Interessante, naquele texto de Ageu 1, fala que Deus, ele reteve a chuva, que ele reteve o cereal, ele reteve tudo. Eu acredito que a gente está vivendo esse tempo, sabe, que a gente devia estar muito além, mas Deus está retendo as coisas, porque nós não temos colocado Ele como prioridade, as coisas dele como prioridade, e aí temos andado atrás de coisas de nenhum proveito. Aí o verso 11 vai dizer assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Trocaram a glória de Deus por nada. A gente tem que lutar para a gente não trocar o Senhor por nada. Aquele povo perdeu a glória de Deus. Meu irmão, não há nada pior do que uma pessoa, do que um lugar onde Deus não está mais. Não há nada pior do que uma pessoa que foi abandonada por Deus. Ah, mas não tem como Deus abandonar alguém. Tem. A Bíblia conta a história de Sansão, cara. Sansão, ele foi tão rebelde que teve uma hora que Sansão disse: não, eu vou lá, eu vou derrubar os caras, pode deixar. E a Bíblia vai dizer assim: já não sabia Sansão que o Senhor já não era mais com ele. A gente tem que lutar para que nós não venhamos a rejeitar a presença do Senhor. Quando em Apocalipse, cara, fala da igreja de Laodiceia, é muito interessante. A igreja, de quem é a igreja? Do Senhor, amém? Amém, irmão? Vocês estão aqui comigo? Eu estou vendo os irmãos meio com sono. Aguenta aí, amém? Essa palavra também é para mim. O Senhor, Ele está na porta da igreja e dizendo: olha, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar.
O que eu acho mais absurdo nessa palavra é que a igreja é do Senhor, mas Ele está na porta pedindo para entrar. Ele devia estar dentro, mas só que a igreja, pelo modo que ela vivia, expulsou Jesus. E a igreja hoje está assim, ela está expulsando Jesus. O modo que ela vive, ela está dizendo: Senhor, a gente só precisa de um louvor massa, a gente não precisa da sua presença. E meu irmão, trabalhar sem a presença de Deus, fazer algo para Deus sem a presença dEle é a maior inutilidade. Nunca vai para frente. Trabalhar pela nossa capacidade não é o que Deus quer. Ele quer que nós venhamos a depender da presença dEle, para que a presença dEle faça tudo. Muitas vezes a gente não vai nem saber fazer as coisas legais, mas a presença dEle vai fazer tudo. Vai trazer as pessoas, vai converter as pessoas, a palavra vai ser Ele, o louvor vai ser Ele, vai ser tudo Ele. Temos que lutar para não rejeitar a presença do Senhor. Verso 13: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. O povo que deixou o Senhor e que cavou cisterna e começou a andar em círculos. Nós não podemos deixar o Senhor. Se você deixou, meu irmão, é uma noite, como eu disse no início, é uma palavra de arrependimento de fato. O Senhor, Ele quer nos transformar, Ele quer nos salvar, Ele quer nos libertar, Ele quer nos curar, amém? Curar o nosso coração. Ele quer resgatar em nós a intimidade. A grande verdade é que muitos de nós não temos mais intimidade com Deus. Perdemos a intimidade com o Senhor. O que é mais importante, um cristão sem intimidade com Deus é um cristão inútil. Porque ele vai acabar sendo cúmplice do mundo também. O mundo vai sufocar ele, o trabalho vai sufocar ele, tudo vai sufocar ele. Se você não tiver intimidade com Deus, meu irmão, algumas situações nesse mundo você não vai aguentar. Só a intimidade com o Senhor vai nos guardar de muitas coisas. Por que Jesus ele se retirava, cara, para os lugares solitários e orar? Por que Jesus, quando estava perto da cruz, ele chama os discípulos para ir para o Getsemane orar? Porque se Jesus não tivesse intimidade com Deus, ele ia abrir mão da cruz. E por isso que essa geração tem abrido mão do propósito de Deus, porque perdeu a intimidade. Só o que vai me fazer perseverar naquilo que Deus tem para mim é a intimidade com Ele. Por isso, cara, que a palavra é muito simples. Mateus 6,6, ó, vai e você entra no seu quarto, fechada a porta. Não é para ficar tirando selfie orando de madrugada. Não é para fazer isso. É para você entrar no seu quarto secreto e começar a falar com Ele. E se colocar e dizer, e abrir seu coração para Ele. Essa geração, ela precisa ser como Naamã, cara, que tem ferida, mas precisa tirar as vestes e dizer: Senhor, esse cara cheio de ferida aqui sou eu. Esse cara que está cheio de dificuldade, esse cara que não consegue romper sou eu. Precisamos ser como Isaías, meu irmão, que viu a Deus e reconheceu o seu pecado e disse: Senhor, me transforma. Abra sua Bíblia em Isaías comigo. Isaías 26. (26, 17) diz assim: como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Versículo 20: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Olha o que Isaías está falando. Na tua presença, Senhor, sofremos dores. E assim está muitas pessoas dentro da igreja, passando por lutas, passando por guerras, por dores, por problemas. Mas só que o profeta está falando: olha, nós passamos por tudo isso, por tanta coisa, e no final nós geramos vento. Fala de uma coisa inútil. Se a gente for olhar para a nossa vida, cara, o que muitos de nós temos feito nos últimos meses é coisa inútil. Não temos gerado nada para o reino. Não temos trabalhado com firmeza com aquilo que Deus falou para nós. Será uma frustração chegar nos últimos dias e não viver aquilo que o Senhor falou conosco. Que o Senhor nos ajude, amém? E aqui no versículo 20 está a solução para que a gente venha gerar de verdade. Vai, pois, entra no teu quarto, se esconda só por um momento até que passe a ira. Se esconda, meu irmão. Se for preciso, cala a boca um pouquinho. Pare de falar suas opiniões. Se as nossas opiniões mudassem alguma coisa, muita coisa já teria mudado.
Se os nossos achismos tivessem mudasse alguma coisa, muita coisa já teria mudado. Não é o que a gente acha, o que a gente pensa. Parece que na igreja hoje cada um está lendo uma Bíblia diferente, porque cada um com suas ideias, suas filosofias, com seus... Não, é porque eu acho que é assim, não. A gente precisa voltar para um lugar de ouvir aquilo que Deus está falando. Vai, pois, entra no seu quarto. Entra no seu quarto, meu irmão, e começa a ouvir o que Deus está falando. Começa meu irmão, a Bíblia diz, achegai-vos juntamente ao trono da graça. Começa a chegar ao trono da graça, meu irmão. Começa a falar com Ele. Nosso coração está tão frio que a gente já perdeu a paixão por Deus de estar ali no quarto, de Senhor, agora eu vou te encontrar. Alguns desligavam os celulares, alguns diziam, cala a boca aí todo mundo que agora eu vou orar. Fechava a porta, nem me chame. Mas só que a gente não está mais nem aí para nada. A gente perdeu a comunhão com Deus. E o que o Senhor quer resgatar é a comunhão. Por isso que pessoas têm andado perdido dentro da igreja, porque perdeu a comunhão. E aí quando a gente perde a comunhão, cara, nosso coração vai se esfriando, nosso coração vai se afrouxando. As pessoas vêm falar para nós, rapaz, Deus vai fazer grandes coisas. E a gente fala, amém, aquele amém incrédulo. Nosso coração está frouxo, cara. E Isaías diz, olha, firmem os joelhos vacilantes e as mãos frouxas. É um tempo de se firmar, meu irmão, firmar o seu coração. Se o seu coração está incrédulo, está duvidoso, cara, se volte para Ele e se coloque diante do Senhor. E diga, Senhor, meu coração está assim, muda meu coração, Senhor. Muda meu coração. Mas você não sabe o que é que eu tenho vivido. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus e está vivendo o propósito, as guerras e as lutas e as percas que você passa, é o Senhor que está gerando. Mas também existem guerras que não é o Senhor que está gerando. Existem guerras que nós estamos perdendo porque estamos desviados do propósito dele. A Bíblia fala no livro de Josué e de Juízes, se você for ler, é um livro onde o povo de Deus é sempre, na maioria das vezes, está sendo derrotado e roubado. Porque o povo era roubado porque era um povo desviado. Era um povo que não entendia a voz de Deus. E Deus sempre tinha que levantar homens para resgatar aquilo que o inimigo tinha roubado. E nós não podemos ser como aquela geração. Porque, cara, eu não sei se você tem visto isso. Eu sou novo, sabe? Mas eu tenho visto os anos se passar. Às vezes a gente olha para trás, passou 1, passou 2, passou 3 anos, parece que a gente não fez nada com nada. Parece que a gente não fez nada que significante. Eu não estou falando que você vai ser o cara, amém? Que você vai fazer algo que... Mas o que a gente tem edificado para o reino de Deus? Como nós temos, cara, sido conhecidos. A Bíblia diz que Gideão, de noite o Senhor foi até Gideão e diz, olha, destrói os altares de Baal aí. E Gideão, ele destrói, de noite ele estava com medo, ele destrói os altares de Baal e na cidade ele ficou conhecido como Jerubaal. Porque Jerubaal significa o homem que destruiu o altar de Baal. Como é que nós somos conhecidos, cara? Eu não estou falando por um título que você vai ser o cara conhecido na igreja como um homem, não sei o que, não é isso. Mas sabe como nós somos conhecidos, cara? João era conhecido como um discípulo amado, cara. Esses dias foi engraçado lá no trabalho. Tem um rapaz interessante que ele fica me perguntando de tudo, para onde vai os animais. Ele fica me perguntando um bocado de coisa. Um dia desse ele chegou para mim e disse, eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu já perguntei logo, é pergunta difícil? Aí ele veio e antes dessas perguntas eu estava falando para ele sobre os apóstolos. E falei, cara, João foi o único que ficou até o fim com Jesus. E porque ele ficou até o fim, o Senhor revelou o Apocalipse para ele. João era o único que colocava a sua cabeça no peito de Jesus e ouvia o coração dele. E aí eu lembrei do que o pastor falou sobre aquela questão do arrepio. Ele falou, vixe, velho, tô todo arrepiado aqui. Sabe? Mas só que é uma pessoa carente de Deus. Carente do Senhor, que tem fome do Senhor. Ele me pergunta cada coisa que às vezes eu fico... E ele é um cara já bem mais velho que eu. Por que você está falando isso? Porque o Senhor quer resgatar isso em nós. Essa inocência, cara. Essa inocência de perguntar as coisas, de entrar na presença dEle, de se render, cara. Tem uma palavra que a igreja rejeita muito, é aquela palavra que o Senhor fala, se vocês não se tornarem como criança, de modo algum vocês verão o reino. A gente ignora essa palavra todo o tempo. Quando alguém prega sobre isso, a gente acha que é a maior criancice do mundo. A
A gente acha que isso é besteira, mas, cara, quem não se tornar como criança não pode ver o reino de Deus. E isso a gente devia se preocupar com isso, porque muitos de nós somos maliciosos no entendimento. Nós não somos inocentes mais, e o Senhor está dizendo, se vocês não se converterem e não se tornar como criança, de modo algum poderão. Porque criança não é aquele cara imaturo, mas criança que acredita naquilo que o pai fala. Criança que não duvida. Se o pai mandar uma criança pular de qualquer lugar, ele pula. E aí muitas vezes quando Deus falar algo com nós, a gente começa a calcular. Não, mas se foi isso, e a gente já não é mais, não tem uma fé genuína nele. Esse é um tempo que o Senhor está sondando o nosso coração, meu irmão. E Ele quer que nosso coração volte a queimar por Ele. Aquele coração que tinha fome por vigília, cara, que, sabe, tinha gente que buscava Deus de madrugada, que Deus tem saudade. Talvez você for uma pessoa um dia que já foi uma pessoa de oração, uma pessoa que, como dizem por aí, né, descia nas madrugadas. E hoje a gente zomba disso. Ah, mas não precisa. Cara, que não precisa, a gente está se desviando por causa desse não precisa. A gente está se desviando porque a gente cresceu no entendimento e a gente já vai excluindo algumas coisas. Esse dia me bateu uma saudade no meu coração, uma coisa que eu fazia muito. Você pode me chamar de religioso, do que quiser, mas eu senti saudade do óleo ungido, cara. Eu senti saudade do óleo ungido, mas do cheiro. Que antigamente, quando eu era bem novinho na fé, toda vez que eu ia orar, eu lascava o óleo ungido, só faltava tomar banho de óleo ungido. E eu estava em algum lugar e eu lembrei do cheiro, cara, do óleo ungido. E não estou dizendo que você vai ter que usar óleo ungido e vai tomar banho, amém? Eu estou falando apenas de uma experiência no meu coração que eu senti saudade. E o Senhor, Ele quer resgatar isso em nós, cara. Muitas vezes a gente ligava para os caras, e aí, vamos orar tal, a nossa preocupação era... E aí a gente se perdeu. E aí quando Paulo, ele escreve aos Coríntios, ele fala, eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, Satanás corrompa a vossa mente e o vosso coração, e vocês se apartem da simplicidade e da pureza devida a Cristo. O Evangelho não é complicado, meu irmão. O Evangelho é muito simples. O Evangelho ele é muito, muito simples. E ele é muito mais simples daquilo que a gente imagina que é. Precisamos voltar, amém, a alguns lugares. Deus tem saudade de muitas pessoas aqui. Muitas pessoas aqui. Você sabe, cara. Você sabe no seu espírito. Esses dias eu falei pra Alisson. Foi pra Alisson que eu falei. Eu disse, cara, você sabe no seu coração o que é certo. Cada um aqui sabe no coração o que é certo, o que está fazendo de errado. Talvez na minha pregação aqui eu não tenha falado tudo. Tem coisas que você sabe que Deus já tem falado com você. Você sabe aonde você precisa mudar, meu irmão. O Espírito, ele testifica no seu interior, no seu coração, o que você precisa deixar. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje você ouvir a voz dele, cara, não endureça. Volte a acreditar no Senhor, cara. Volte a acreditar no Deus que falou, que liberou promessas sobre sua vida. No Deus que falou que você vai a tal lugar, que você vai pregar nas nações, que você vai ser... Cara, você sabe o que Deus falou com você. Precisamos resgatar isso, a essência, aquela essência, cara, a gente não via nada, não via nada e dizia, Deus vai fazer porque Ele disse. Porque Ele disse, e se Ele disse, pronto. Hoje em dia não, a gente quer provas que Deus vai fazer alguma coisa. A gente quer provas que Deus vai fazer, a gente quer que Deus dê sinais. Cara, sinais é para quem é incrédulo. Porque se Deus falou algo para você, meu irmão, vai acontecer. Só basta nós nos posicionarmos. Resgatar o nosso amor pelo Senhor. Tirar a frieza do coração. Por que pessoas estão indiferentes dentro da igreja? Porque estão frias. Cara, Deus não criou você para ser alguém frio. Deus criou você para você ser alguém inflamado pela presença dEle, amém? Imagina, cara, cada cristão aqui, cada pessoa aqui nesse lugar ser inflamado pela presença de Deus, ser inflamado pela glória de Deus, entrar nesse lugar aqui com expectativa. Cara, esse lugar aqui vai ficar pequeno. Não falo pela quantidade de pessoas, mas pelo aquilo que Deus vai fazer, pelo que Ele vai derramar. Muitas vezes estamos tão acostumados com o que já vivíamos antes, que já vemos para o culto, já sabendo o que vai acontecer. Não, o louvor vai ser aquele, vai ser aquele, vai ser aquele e aquele. Aí depois a palavra de oferta. Cara, a gente precisa sair da estrutura. Eu estou cansado disso, sabe? A gente muitas vezes está pregando, tem pregador que já tem, parece que o relógio na cabeça já. O cara está pregando e... Amém, gente? Vamos levantar sempre... Cara, e se Deus quiser ficar mais?
E se Deus quiser vir com tudo, e se Deus quiser fazer algo que Ele não fez em nenhum culto, aonde está na Bíblia que o culto é assim, 4 louvor, uma palavra, e eu não estou dizendo que isso aqui que a gente faz é errado, tem que ter ordem. Mas se Deus quiser fazer diferente, se Deus quiser pegar todo mundo e que a gente fique aqui até não sei que hora, e aí, o que é que a gente vai fazer? Não, mas é porque o culto é 1 hora, porque Deus sabe que eu tenho que ir para casa. Cara, se o culto é para Deus, então não se trata de você. Se é para Ele, não se trata daquilo que eu penso, daquilo que eu falo. Nós precisamos romper a estrutura, meu irmão. Muitas vezes a gente fala da Babilônia, fala da religião, e o religioso é a gente. O fariseu é a gente. Eu gosto daquela mulher, cara. Jesus, ele vai jantar, almoçar, tomar café, não sei, em algum lugar. E aí os caras tá tudo lá, eu imagino a cena, tá todo mundo preparadinho, com um lencinho, com um garfinho na mão. A mulher chega quebrando tudo e ungindo os pés do Senhor Jesus. E aí a Bíblia diz que os discípulos se levantam e dizem: Senhor, o que essa mulher está fazendo? Os discípulos, cara. A igreja não entendeu o ato de loucura daquela mulher. Porque nós muitas vezes queremos falar que o reino venha, que flua, mas quando Deus faz alguma coisa diferente, a gente já começa a estranhar as coisas. A gente é como Pedro, cara, que muitas vezes carrega um título de homem de Deus, que carrega um chamado, e Pedro era um homem de Deus, mas só que quando Deus mostra alguma coisa diferente, ele começa a recuar. Deus deu uma visão para ele de répteis, de vários animais, e ele não entendeu nada. Deus falando, mata e come, cara, e ele, não vou comer não. Deus falando, cara, esses dias eu quero falar uma palavra aqui, mata e come, meu irmão. Abraça, entra na presença de Deus, se joga. O que Deus colocar diante de você, meu irmão, come. Quando eu vejo Elias, um corvo levando carne para Elias, meu irmão, no querite, isso é loucura demais, porque um corvo ele come carne. E Deus usa um corvo para alimentar o profeta, cara. Deus vai fazer coisas loucas que se a gente não entender, a gente vai dizer, não, cara, isso aí é religião, isso aí é sistema. Nós precisamos entender o movimento do Senhor, amém? Como que Ele vai fazer. Teve a conferência aqui, aconteceu algo comigo aqui na conferência que foi interessante. Eu não sei se alguns irmãos lembram, mas teve um cara que chegou aqui com o Maicon Barroco, um cara com um lenço, parecendo aqueles caras do Guns N' Roses, com um lenço, com um short, o óculosão escuro, de bermuda, cheio de tatuagem. Eu olhei de longe assim, eu olhei pro cara, fiquei na minha. Terminou o culto, aquele cara me chamou e me entregou uma palavra de Deus. Da onde que eu imaginava que aquele cara era profeta? Da onde que eu imaginava que aquele cara era um profeta que tinha um dom de revelação? Porque nossos olhos já formou algo. Não, é assim que Deus tem que fazer. E não é, cara. Deus ele não é obrigado a fazer do jeito que você pensa. Deus ele usou uma jumenta. O Senhor, a Bíblia diz que a graça de Deus ela é multiforme. Deus ele vai fazer, meu irmão. E se nós não entendermos, nós vamos ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos abraçar. Faz como Elias, meu irmão. Vai para o querite e se isola. Se isola, meu irmão, de algumas pessoas que não acrescentam na sua vida. Não estou dizendo para você abandonar os amigos, jogar tudo para cima. Mas, cara, entra em alguns lugares que você não entrou. Começa a entrar mais no seu quarto e dizer, Senhor, fala comigo. Senhor, vem com sua graça, Senhor. Deus, isso aqui está falando, Senhor, é verdade, então eu quero isso. Porque muitas vezes a gente pega a Bíblia, cara. Eu não sei se você já teve essa experiência. Tu vai no aniversário que o bolo é ruim, mas só que a parte do bolo é boa, mas tem aqueles docinhos que eu não gosto, que é ruim. Aqueles doces de bolinho de açúcar, que é uma porcaria. Aí tu pega o bolo, corta um pedaço e come. Não sei se alguém já fez, acho que já. E muitas vezes a gente faz assim com a Bíblia. A gente pega a parte boa. Senhor, eu quero essa aqui, ó. Mas aquela a gente... Cara, ou é tudo ou é nada, amém? Nós precisamos nos voltar ao Senhor com fome, com expectativa, cara, de chegar aqui, Deus fala comigo, como se fosse o último culto. Senhor, me pega por dentro, me leva a um lugar onde eu nunca entrei. As minhas orações ao Senhor têm sido essa. Não, é fácil? Não, nunca vai ser fácil. Tem dia que dá vontade de parar e jogar tudo para cima. Senhor, me pega por dentro. Esse tem que ser o nosso clamor. Abra comigo aí a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses 2.
2,15. Diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O Senhor me ministrou essa palavra essa semana e eu fiquei com questionamento: o que eu estou me tornando? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Ou seja, se Deus está querendo que eu me torne, é porque eu ainda não sou. E Deus está falando para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Se Deus está falando que um filho dele tem que ser sincero, é porque muitas vezes tem filhos que são mentirosos. Vocês precisam se tornar. Ah, mas eu já sou filho de Deus. Não, filho de Deus é aquele que crê e recebe. Crê e recebe o Senhor Jesus Cristo. O que estamos nos tornando? A pergunta é essa: o que estamos nos tornando? Há muitas pessoas dentro da casa do Senhor com um coração mau. E o Senhor quer nos converter, amém? Cara, hoje em dia um mau testemunho, hoje tá muito complicado hoje. A gente precisa falar disso. Tá complicado, até evangelizar hoje está complicado. Antigamente era mais fácil, cara. As pessoas que vinham perguntar às vezes para você, hoje em dia tá difícil. Porque o cara que diz que é crente, que muitas vezes que diz que é cristão, que está fazendo coisa errada. E aí muitas vezes você está ali, você é um cristão verdadeiro e você tem dificuldade de fazer porque tem alguém que está fazendo errado. E aquele ímpio que está lá já não acredita mais em nada. Cara, às vezes eu fico pensando em umas coisas loucas. Se a pessoa, alguém ser condenado por culpa minha, cara, alguém não ter um acesso à salvação, não acesso ao Senhor por conta do meu mau testemunho. Por isso que às vezes eu me pego numas crises, Senhor, às vezes eu fico calado, chego calado nos lugares. Davi, ele dizia: Senhor, põe guarda a minha boca, põe uma mordaça na minha boca quando eu estiver na presença do ímpio. Uma coisa liga a outra, cara, o amor ao Senhor, o testemunho. Porque quando eu amo ao Senhor, eu me preocupo com o testemunho, me preocupo com o nome do Senhor. Amém? Deus, Ele quer nos levantar aqui nessa geração. Essa é uma geração que precisa acreditar, meu irmão. Nós temos andado tão incrédulos, tão desconfiados de tudo. Nós não acreditamos mais nas coisas que o Senhor disse. Alguns já engavetaram as promessas. Os anos se passaram. Eu falei isso para alguém: cara, o tempo não fez bem para muita gente. O tempo não fez bem para muitas pessoas, cara. Mas só que eu acredito num Deus que restaura, amém? A Bíblia diz que ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Tem muita gente que já sepultou coisas que Deus falou com elas. Tem pessoas que eu conheço que tem chamado, cara, para ser pastor, para ser coisas assim grandes que o Senhor falou, pessoas que eu tive perto assim, e que eu ouvi Deus usar pessoas para falar com elas, e que hoje, cara, Deus quer resgatar valores no nosso coração que se perderam. Eu preguei aqui nessa palavra no culto de jovens, nós temos nos perdido, não é fora, é dentro. Por muito tempo, às vezes você ia conversar com algumas pessoas e alguns homens, aí você falava, a luta do cara era sempre a mesma, era mulher, era dinheiro, e ainda existem essas lutas, mas alguns têm prevalecido, mas só que as lutas maiores não são mais fora, são dentro, são na sua mente e no seu coração. E o Senhor me deu uma palavra, a dracma perdida dentro de casa. Muitos de nós temos nos perdido dentro de nós. Mas só, cara, com essa palavra ainda há uma esperança. A dracma se perdeu aonde? Dentro de casa. Então basta a gente acender a luz, varrer a casa e procurar com diligência que essa dracma ela vai estar lá. Coisas que você deixou no Senhor, meu irmão, não está lá fora, está dentro de você. Talvez você olhe para você e diz: eu fluía, eu era assim, eu era muito melhor que eu sou hoje. Cara, está tudo aí dentro ainda. Eu pregava, eu ganhava vida, eu tocava em pessoas, e hoje eu não passo de uma porcaria que tá tudo aí dentro, meu irmão. Tá tudo acessível para você. O que me chama a atenção da mulher da dracma perdida é que ela tinha quantas dracmas? 10. Ela perde uma, fica com 9. Ela podia ter dito: não, eu tenho 9, eu não vou não atrás da outra. E aí essa mulher, nós temos a atitude contrária a ela, porque nós temos perdido as dracmas e não temos parado para achar. Não, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não preciso. E quando vê, a gente já se pega longe do propósito, longe daquilo que Deus falou. E o interessante, cara, quando ela perde a dracma, ela fala: ela acende a luz. Ou seja, ela perdeu a dracma quando estava escuro.
Talvez a sua vida esteja no escuro, você esteja sem direção e por isso você tem perdido coisas no Senhor. Mas é um tempo da gente acender a luz, meu irmão, varrer a casa, colocar as coisas em ordens. E aí a dracma, o propósito, as promessas, tudo vai fluir. Porque, cara, se toda vez que a gente errasse, Deus cancelasse as promessas, então não era melhor nem que Ele prometesse. Deus, quando te prometeu e falou algo, Ele já sabia de tudo, das merdas, tudo que você ia fazer. Ele já sabia do seu erro. Quando Deus, ele unge Davi, cara, ali rei, Ele já sabia da queda dele. Isso não é para dar livre acesso para você fazer o que você quer. Porque Davi errou, mas teve as consequências. Mas é para que você saiba que Deus, Ele conhece o seu coração. E não se trata da sua condição. Porque se se tratar da sua condição, então o chamado, a promessa não é de Deus, é sua. Às vezes as pessoas falam, eu estou mal, não vou pregar hoje não. Eu estou mal, não vou fazer a obra não. Então se você só faz a obra quando você está bem, então a obra é sua, não é de Deus. O chamado não é seu, é de Deus. Teve um dia que eu fui para o evangelismo, no dia que teve o pinto lá, o franguinho lá assado. No dia que teve o frango assado, eu estava triste, penso que eu estava ruim. Eu cheguei lá, eu comecei a evangelizar o cara. À medida que eu estava evangelizando, o cara abriu a boca, ele estava comendo, ele parou assim com o prato. Cara, você está falando minha vida toda aí. Cara, eu fiquei feliz, cara. Eu fui triste e voltei. Eu fiquei feliz ali naquela hora, porque a felicidade está nisso. Em você cumprir aquilo que Deus tem para você. E eu podia ter dito, não, eu vou hoje para o evangelismo, não, eu estou triste. A palavra do Senhor não depende da minha alegria ou da minha tristeza, ela vai se cumprir. As melhores vezes, cara, que eu preguei, onde Deus veio e fluiu, foi nos dias que eu estava ruim. Sabe o que é? Deus mostrando, cara, não é você que faz nada, sou eu. É Deus mostrando pra gente, cara, não é você, a palavra não é sua, o chamado não é seu. E aí, nesses dias que eu tô ruim, às vezes venho pregar, ainda vem uns irmãos, rapaz, que bênção. Você é, oh meu Deus do céu. Tu não sabe de nada, inocente. Tu não sabe, cara. Não existem, amém, super-homens de Deus, você não vai ser. Mas o que Deus requer de nós é que nós venhamos a amar a Ele com toda a nossa força. Tem dias, cara, que vontade não vai dar vontade de fazer nada. Se a gente for viver por vontade e por sentimento, a gente precisa viver por aquilo que Deus falou com a gente. Relembre cada palavra que Deus falou com você. Todas as vezes que Deus usou profetas para falar com você. Às vezes quando eu estou mal, a maioria das profecias que eu recebi de Deus eu anotei num papel. E às vezes que eu estou mal eu pego e começo a ler. E às vezes eu começo, Deus, será que é mesmo isso aqui, Senhor? Eu começo a ler, sabe, cara? E vejo que o que eu estou passando hoje não se compara nada daquilo que Deus disse que vai fazer. Os seus problemas que você passa hoje, meu irmão, não se comparam com aquilo que Deus vai fazer na sua vida, com aquilo que Deus falou a seu respeito. Muitas vezes nós acreditamos que Deus vai fazer e fez na vida dos outros, mas na nossa não. É com você, meu irmão, que Deus vai começar. Eu preciso acreditar. Muitas vezes parece que a congregação está um pouco incrédula, está um pouco duvidosa das coisas. Cara, o Senhor, Ele quer resgatar em nós uma fé que a Bíblia diz que é a fé viva. Se você não tem fé, meu irmão, você vai cair. Interessante, eu vi uma revista uma vez, eu vi uma capa dela e ela dizia assim, fé faz bem para a saúde. Eu fiquei, rapaz, eu olhei, fé faz, comprovado cientificamente, fé faz bem para a saúde. E aí eu pensei assim, se você quer saber se isso é verdade, é simples. Pega uma pessoa que tem fé e que não tem. Uma pessoa que não tem fé, meu irmão, o cara vive reclamando de tudo, sempre está dando tudo errado. Às vezes tem ímpio que tem mais fé do que crente. Tem uns ímpios, meu irmão, que é louco, e às vezes assim eu fico, o cara é cachaceiro, macumbeiro, tudo de ruim. Não, mas eu tenho fé que eu vou fazer e vai dar certo. E o cara faz e dá certo. Vou montar um negócio aí, vou ter fé em Deus. E é como Raabe, cara. Raabe era prostituta, mas ela acreditava que Deus já tinha entregado a terra para o povo de Israel. Mas só que os 10 espias que eram crentes foram lá e desanimaram o povo. Às vezes o ímpio tem mais fé em Deus do que nós que estamos aqui na casa dele. Cara, nós precisamos ter fé. A fé, ela é como um fogo, é como vida no coração. Se você não tem, você vai ser uma pessoa morta. Você precisa ter fé naquilo que Deus falou. Se Ele falou, vai se cumprir. Como é que eu não sei? Não me pergunte, mas vai se cumprir. E o interessante é que quando Deus fala algo a respeito, Ele não fala tudo para ver se a pessoa vai ter fé.
Você vê que Deus nunca fala tudo para ninguém, porque se Ele falar tudo, a pessoa às vezes vai desanimar e vai voltar. Não vou não, Senhor. Quando José, Ele só dá um sonho para José e José começa a viver coisas que não teve nada a ver com o sonho. E assim somos nós. Deus tem promessa na nossa vida, parece que está tudo indo por outro caminho. Deus fala, eu vou te usar, e tu não consegue nem evangelizar, nem dizer Jesus te ama para ninguém. Deus fala coisas extraordinárias, você não consegue fluir. Mas só que Deus, Ele vai nos provar com as circunstâncias, meu irmão. Porque, cara, um cara que acredita quando está tudo contrário, ele é digno de que Deus faça algo na vida dele. Parece até uma heresia isso, mas ele é digno que Deus faça. Ah, mas como assim Deus digno? Isso está errado. Deus não é obrigado a fazer nada. Deus não é obrigado, mas tem pessoas que Deus vai recompensar. Na cura do servo do centurião é interessante. O ancião vai até Jesus e fala, Senhor, o servo do centurião está lá doente e ele é digno de que o Senhor cure ele, porque ele nos edificou uma sinagoga. Às vezes eu paro para ver essa palavra e digo, cara, o cara diante de Jesus, que cara de pau, fala para Jesus que Jesus tem que curar o cara. Jesus, Ele é digno de que o Senhor cure ele, Senhor, porque Ele edificou uma sinagoga e o Senhor não fala nada. O Senhor, tá certo, eu vou. Cara, tem coisas que Deus Ele vai recompensar, amém? Não é errado pregar sobre isso, porque muitas vezes a gente confunde as coisas. Mas, cara, Deus vai honrar a fé daqueles que têm fé. Deus vai honrar a perseverança. Deus vai honrar, cara, porque a Bíblia diz que Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho. Eu não creio num Deus que é como se fosse um tirano, que vai só batendo no servo dele e vai, faz isso. Não, cara. A Bíblia diz que Hebreus 11:6 diz que Deus é recompensador daqueles que o buscam. O problema é que o evangelho da prosperidade esculhambou tanto a nossa cabeça que a gente muitas vezes Deus está querendo dar alguma coisa para a gente e a gente não está amarrado, é o diabo. Cara, Deus é recompensador daqueles que o buscam. Eu acredito no Senhor que Deus Ele vai fazer coisas no nosso meio, que Deus vai recompensar pessoas, que Deus Ele vê o esforço, Deus Ele vê o coração de pessoas. Eu não estou dizendo, cara, que Deus vai fazer você o cara mais rico do mundo, mas, cara, Deus sabe do trabalho aqui de cada um. Deus sabe do coração de cada um. O que cada um aqui tem feito, se é para o homem ou se não tem feito nada. Deus Ele vai recompensar, amém? O Senhor não é injusto, cara, para ficar esquecido do nosso trabalho. Muitos de nós servimos a Deus com todas as nossas forças e às vezes temos esse sentimento de que parece que Deus nos esqueceu. Eu não sei se alguém já pensou isso. Alguém já pensou isso aqui? Deus me esqueceu. Eu oro, nada. Tem gente que já sentiu também, mas não levantou, amém. Cara, o Senhor não esqueceu você. Uma das coisas que eu gosto de pensar quando vem à minha mente assim, quando eu acho que Deus me esqueceu, quando as circunstâncias querem me afligir, é lembrar do que Deus já fez na minha vida. Porque, cara, se Deus se esqueceu, por que aquilo, você era aquela praga lá e Deus mudou você? Você era aquele cara todo perdido e aí você fala, não, Deus não me esqueceu. Tem gente que era macumbeiro, drogado, era a pior peça desse mundo. Aí Deus mudou o cara totalmente. Aí vem para a igreja, está passando uma luta. Deus, por que o Senhor me esqueceu? Cara, como é que Deus se esqueceu, cara? Deus tirou você lá daquele inferno. Como é que o Senhor esqueceu você? Filipenses 1:6 diz assim, aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. Eu penso algo, se Deus me tirou do mundo, não é para me jogar no meio da estrada. Se Deus me tirou lá do mundo, cara, Ele não vai me deixar no meio do caminho. Porque se fosse para me deixar no meio do caminho, Ele tinha me deixado lá onde eu estava. Aquele que começou a boa obra, Ele vai cumprir. Aquele que começou a boa obra, Ele há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Aquele que começou a boa obra na sua vida. Lembra, cara, quem você era um perdido. Você era alguém que ninguém dava valor. Provavelmente, a maioria de vocês que estão aqui, na sua família, você era o pior. Porque Deus, na maioria das vezes, pega os piores para mostrar que Ele que transforma. Diante do mundo, você era um louco. Quando você se converteu, as pessoas dizem, rapaz, esse cara se converteu, é Deus mesmo. Até o ateu teve que acreditar, porque todo mundo disse, rapaz, esse cara aí, velho. Esse cara aí, eu pensava que o diabo ia se converter, mas esse cara aí, não. Cara, foi Deus quem fez. E aquele que começou a boa obra, Ele vai cumprir. Talvez você esteja aqui hoje e ainda nem tenha um compromisso com esse Senhor. Ele quer salvar a sua vida também, meu irmão. Se você está aqui, eu não acredito em coincidências. A Bíblia diz, cara, que ainda antes que os meus dias existissem, o Senhor já foi lá e escreveu todos eles num livro. Se você está aqui é porque Deus tem um plano na sua vida.
Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você não venha aqui nunca mais, só veio hoje, mas Deus tem um plano na sua vida. Se você está aqui, cara, você não é alguém, um fruto do acaso, algo que foi uma bomba que caiu na terra, que veio para aqui, que nasceu você. Não. Você tem um propósito do Senhor. A Bíblia diz em Isaías 55 que assim como os céus é distante da terra, é mais alto que a terra, assim são os pensamentos do Senhor. E assim são os caminhos do Senhor. Você não consegue imaginar aquilo que Deus tem para você. Não é jargão, não é conversa mas você não consegue imaginar nem um pouco daquilo que o Senhor tem na sua vida. O que você precisa é acreditar. O que você precisa é se render ao Senhor. Amém? Você pode ficar em pé comigo?